doutora Valquíria Pinheiro, que é nutricionista, e vai falar um pouquinho pra gente, né, sobre as dietas, que as pessoas agora nesse período extrapolou muito, né, e agora quer voltar com tudo. Bom dia, doutora Valquíria. Bom dia a todos. Então, Mayara, nesse período agora, o pessoal está chegando das férias, né? E nesse período as pessoas costumam exagerar bastante. Deixar a atividade física, a dieta, esquecer tudo, né? Isso, primeira coisa que largam é a atividade física, depois passam a comer desregrado, come de tudo, sem ter hora para comer, né? Bebem demais também nessas férias. Então, quando chega essa época agora, todo mundo corre para o consultório para resolver o problema. O que fazer, né? E emagrecer o mais rápido possível. E aí a gente sabe que tudo que vem rápido não dá para volta rápido também, né? Só que a gente também não pode chegar aos extremos de passar fome, de malhar em excesso. Então tudo tem que ser moderado. Então se exagerou e aumentou de peso, o que tem que fazer agora é retomar a atividade física, retomar o plano alimentar, voltar a comer regularmente, em horários regulares, diminuir as frituras e comidas gordurosas, retirar a bebida alcoólica, os refrigerantes, diminuir os doces, né? Então agora é o período de você começar a entrar no ritmo de novo, igual antes das férias já fazia, já controlava a alimentação, hábitos alimentares adequados, hábitos de vida adequados, como atividade física. Então o momento agora é de estar retomando e colocando tudo em ordem. Nada de passar fome, nada de dietas radicais, porque isso não dá certo. Tem que ir devagar mesmo. Certo. E doutora, os suplementos, aqueles queimadores de gordura, é indicado tomar, nesse caso assim, de querer perder peso, de querer voltar logo? Cada caso é um caso, né? Nós temos que avaliar individualmente cada paciente. Alguns a gente utiliza os queimadores de gordura, alguns pacientes a gente tem obtido resultado, alguns contraindicam, a gente contraindica o uso, por exemplo, hipertensos, pessoas com marca-passo, esses problemas cardiovasculares, a gente evita os queimadores de gordura. E com relação a outros suplementos como proteína, carboidrato, BCAA, esses suplementos a gente precisa trabalhar com eles individualmente, de acordo com cada paciente, com o objetivo de cada paciente. Tem alguns que querem só hipertrofia, tem outros que querem emagrecer. Então precisa ser feita uma avaliação individual e os suplementos podem ser usados desde que bem indicados e bem avaliados, né? E a gente tem que ter muito cuidado para não estar introduzindo esses suplementos aleatoriamente, né? Então fazer uma receita de bolo. A gente tem que avaliar o paciente, o peso, a altura, a atividade física, os hábitos alimentares, chegar, né? Isso. E aí a gente só prescreve depois dessa avaliação. E também tem que ver com relação à idade, né? A gente não pode prescrever para crianças muito pequenas, né? A gente pode até começar algum suplemento com adolescentes, mas o uso tem que ser bem criterioso. Era justamente isso. A partir de que idade, doutora, que pode começar a utilizar os suplementos? Na adolescência, a gente já pode estar utilizando algum suplemento, tipo Amalto, BCAA, mas igual o adulto, a gente tem que avaliar o paciente e ver se tem indicação. A gente não pode prescrever para todo mundo que está na adolescência, nem para todo mundo que está malhando, né? Então tem suas indicações. Por exemplo, a maltodextrina, que é um suplemento que a gente utiliza para poupar proteína. Então a gente só utiliza ele depois que você pratica mais de 50 minutos de atividade física. Se o seu treino é menos que isso, não tem indicação de ser utilizado. E doutora, quanto tempo depois do exercício, né, da atividade física, deve se consumir já o suplemento? Se for carboidrato, após 50 minutos de treino já pode ser utilizado. Se for proteína e o objetivo for perda de peso, pode usar logo após a atividade física, logo em seguida. Se for só hipertrofia, você pode estar utilizando antes de dormir, né, a proteína. Então, cada caso a gente tem que avaliar de acordo com o objetivo do paciente. Certo. E doutora, para as pessoas que, né, têm imunidade baixa, adoecem com muita frequência, o que elas devem fazer?
Isso muitas vezes acontece por excessos, né? Então, aquelas pessoas que têm um treino pesado demais, aquelas pessoas que não se alimentam bem, né? Então, o exercício ele é muito importante para a saúde, mas tudo em excesso faz mal. Então, um treino muito puxado, muito pesado, uma alimentação que não supra a necessidade, né, desse treino, não cubra a necessidade, então isso pode levar a pessoa a adoecer com mais frequência, né, ter infecções com mais frequência. Então, nesses casos, a gente tem que moderar a atividade física, ver como é que anda a alimentação, para corrigir a alimentação, introduzir alimentos que a gente sabe que melhoram a imunidade, né? Alimentos integrais, mais frutas, verduras, castanhas, azeite de oliva extra virgem. Então a gente avalia e cada caso a gente vai tentando melhorar a alimentação, mas também controlando o treino para não ser em excesso, porque a gente sabe que isso realmente prejudica o sistema imunológico. Certo. E os mais idosos, os mais velhos, o que eles devem fazer? O idoso, ele vem de todo um passado, né? Então, assim, a depender do passado desse idoso, a questão dos hábitos de vida, dos hábitos alimentares, a questão genética, a hereditariedade dessa pessoa, vai determinar... Tudo tem que ser visto, né? Tudo tem que ser visto. E isso vai determinar como é que a gente vai envelhecer, se vai envelhecer bem ou se vai envelhecer doente, né? Algumas doenças, elas são mais hereditárias, né? Tipo diabetes, hipertensão, osteoporose, como também podem não ser hereditárias, pode vir em consequência de hábitos de vida incorretos, de hábitos alimentares incorretos. Então, o idoso, a gente tem que trabalhar muito a questão da atividade física para estar mantendo a massa muscular, a questão da socialização desse idoso, né, para estar trabalhando, para evitar o isolamento, evitar problemas emocionais. E a alimentação dele também a gente tem que estar verificando. A gente sabe que nessa fase da vida a gente está predisposto a essas doenças, né, a pressão alta, a diabetes, a osteoporose aí que vem atingindo muitas mulheres, né? Então, se você não cuida desses aspectos da alimentação nessa fase, você adoece com mais frequência. Não só o sistema imunológico fica prejudicado, como você pode adquirir essas doenças. A osteoporose, por exemplo, a gente observa que às vezes acontece por falta de cálcio, falta de vitamina D e alguns medicamentos também que podem atrapalhar a absorção de cálcio e a perda de cálcio, a perda óssea de cálcio. Então, nesses casos, a gente tem que orientar o idoso a tomar banho de sol, porque hoje em dia é muito difícil a gente tomar sol, mesmo tendo esse sol aqui, todo mundo sai com filtro solar, a gente deixa de sair de casa no período do sol, então termina não tendo vitamina D, que nossa fonte de vitamina D, a maior é o sol, além da alimentação. Então, orientar o idoso a tomar sol, a tomar muita água, porque com a idade a gente não tem muita sede. Então, termina tomando menos líquido e pode desidratar com mais facilidade. Tem que ver a alimentação, se está comendo as quantidades adequadas de carboidratos, de proteínas e gorduras. A questão das frutas, que são fontes de vitaminas e minerais. Então, tudo isso no idoso a gente tem que ver para estar evitando e prevenindo essas doenças degenerativas. E os idosos também, doutora, pode fazer uso de suplemento? Podem. A gente vai avaliar a ingestão desse idoso, o que é que ele está comendo e se essa ingestão dele está suprindo todas as necessidades. Em alguns casos, a gente utiliza o suplemento. Então, não tem contraindicação também para idoso não, né? Pode utilizar. Pode utilizar, mas cada caso deve ser avaliado. Se o idoso tem alguma doença já prévia, a gente tem que avaliar se essa doença não atrapalha o uso da suplementação, isso, né? O uso do suplemento poderia estar prejudicando. Se isso for verificado, vai ter que suspender o suplemento. E vamos para os nossos comerciais. A doutora Valquíria volta novamente conosco aqui, esclarecendo as suas dúvidas. Não saia daí. Dicas de saúde. O fumo dificulta a cicatrização da úlcera. Deixar de fumar é o ideal, mas reduzir o número de cigarros diário ajuda.